Opa, fala, Geraldo. Tudo bem? Como é que vai? Tudo ótimo. Tudo muito bem. E você? Tudo tranquilo. Bom, primeiro, quem não conhece o Geraldo, provavelmente são muito poucas pessoas, mas pode chamar de Geraldinho? Geraldinho. Né? O Geraldinho teve a honra de conviver com o Chico Xavier, né, Geraldinho? Foram muitos anos, né? A partir de 1981, a Hum. minha família materna já tinha um relacionamento com ele desde a infância de meus avós, meus Hum. tios-avós que moravam na cidade de Pedro Leopoldo. Então, muita notícia, conhecia todos os meus familiares, o conheciam, falavam muito dele. E eu cresci Uhum. nesse ambiente querendo conhecer esse homem diferente, né? Sim. Que Você era já cresceu no espiritismo ou a sua família não era espírita? a família da minha mãe toda é espírita. Mas a minha mãe não, minha mãe não era muito religiosa. E a família do meu Uhum. pai era católica. Ah, Mas interessante. nos ambientes de família, nas festas, nos aniversários, acabava que eu criança, adolescente, ia ouvir casos de Chico Xavier, né? Uhum. E aí foi desenvolvendo em mim aquela vontade de conhecer esse quem que é esse que eles falam tanto, né? Uhum. E aí eu vou conhecê-lo no dia 14 de outubro de 81. E você, assim, é claro, né? Qual que é a sensação, vamos dizer assim, de poder conviver com uma pessoa assim, encarnada, né? Olha, inicialmente foi assim eu diria que um choque, É. porque pela familiaridade com que ele me tratou e me convidou para ir a Uberaba conviver com ele, conhecer os trabalhos dele. Eu me lembro que nas primeiras vezes que eu ia com família, desculpe, com familiares meus, a prima de minha mãe, a Wanda Machado Noronha, uma grande amiga nossa aqui de Pedro Leopoldo, que é a amiga comum, que é a nona, a Noêmia Barbosa da Silva, minha Uhum. tia-avó, irmã mais nova da minha avó, Nair Machado Pascoal. Às vezes eu ficava assim, tremendo de ansiedade, só de esperar vê-lo. Deve ser mesmo. Devia ser mesmo, né? A energia devia ser absurda. Era uma coisa, mas era uma coisa tão forte que eu sentia que os meus órgãos internos tremiam. Vibravam, né, com aquela energia Vibravam. fantástica. Mas o interessante é o seguinte, era só uma ansiedade momentânea, porque assim que eu via o Chico, Dava aquela calmaria. acalmava por completo. É, Agora, verdade. depois não, depois que eu me tornei mais amigo dele, mais íntimo dele, que eu passei, inclusive, a frequentar a casa dele, a me hospedar com ele, aí eu fui conviver com o outro lado do Chico Xavier, que é o Chico Xavier humano, né? Hum. Não é o médium, não é aquele É o do dia a detentor de uma dia. fama mundial, nada disso. É uma Uhum. pessoa humana comum, como todos nós, com seus. Tomava o cafezinho dele. Aí, aí, aí eu fui acostumando com esse outro lado dele, o lado humano, o Chico Xavier humano. Uhum. E eu acho que ele gostou muito disso, dessa convivência, porque eu não ficava atrás dele fazendo perguntas, Uhum. nem enchendo o saco dele com coisas, Como todo mundo, né? né? Como a Como todo maioria, mundo. infelizmente, a maioria das pessoas É. que iam Não dava atrás dele, sossego. iam atrás para resolver algum problema, iam se lamentar da vida, querer uma orientação espiritual, e eu não, eu estava ali convivendo com ele como um familiar, porque eu Uhum. acabei me casando com a Eliana, o irmão dela, o Vivaldo da Cunha Borges, morava com o Chico Xavier desde 1968. Ah, E interessante. ele fazia toda a diagramação, toda a preparação dos livros que o Chico Xavier Caramba, ia publicar. Ele que legal. fez isso de 1975 em diante, né?
Uhum. E aí, a partir do momento que eu tive, então, mais essa intimidade, pelo lado da família do Vivaldo, aí que a coisa ficou, assim, muito tranquila. Sim. E eu ficava assim, pensando, nossa, mãe, eu às vezes conversava a madrugada inteira com o Chico, né? Nossa. A gente ficava, ou então um final de semana inteiro conversando com ele, assuntos gerais, porque o Chico, as Dia. pessoas se enganam com o Chico. O Chico era uma das pessoas mais cultas que eu já Com conheci. certeza, nossa. Ele Com sabia, certeza. ele sabia conversar sobre todos os assuntos. Sobre história, sobre política, sobre religião, sobre sociologia, sobre astronomia, sobre física, Conhecimento. entendeu? Conhecimento sobre medicina, sobre Uhum. biologia, tudo. E era, sem dúvida, eu acho que ele foi um dos grandes gênios da humanidade, Chico Xavier. Não, eu acho que depois de Jesus, sem dúvida, ninguém se comparava em nenhum aspecto assim a ele, né? Haja vista que ele tem a maior obra em língua portuguesa do mundo, Nossa. são 527 livros até hoje publicados. 527, engraçado que eu não achei essa informação consistente, né? Tem muitas variáveis na internet, mas que bom que Não, você mas me deu agora essa informação. você acha a relação de todos esses livros no site da nossa editora Vinha de Luz. Ah, a Vinha Vinha, de Luz. Você tem? Eu não sabia. vinhadeluz.com.br. Ah, o Vinha de Luz, eu tenho vários livros do Vinha de Luz. É, Que interessante. Eu não sabia que você tinha envolvimento com o Vinha de Luz. nós fundamos essa editora, né? Ah, é? Caramba, nossa, eu adoro, eu gosto muito dos livros. Eu tenho um monte de livro aqui da Vinha de Luz, que legal. Agora, deixa eu perguntar uma coisa sobre você. Você tentou desenvolver a mediunidade. Qual que é? Eu sei que com certeza você tem uma intuição muito forte, isso é óbvio, né? Que é um tipo de mediunidade. Mas em mediunidade, você chegou a desenvolver alguma coisa? Não que isso seja importante, a gente sabe que tem um monte de gente que não precisa que ter mediunidade para fazer um excelente trabalho, que, por exemplo, é o teu caso, está trazendo informações, meu, totalmente novas, totalmente inusitadas, mega importantes, né? Mas qual que é? Você chegou a ter algum grau de mediunidade? Eu sempre tive. Opa, Relaxa, acontece comigo sempre. Eu sempre faço isso, né, quando eu tô fazendo. Agora arrumei um suportezinho aqui, depois eu te mando. escorregou aqui o celular. Mas É. eu sempre tive mediunidade desde criança, né? Ah, você tem mediunidade? Ah. Com 5 anos de idade eu via os espíritos e tudo. Agora, eu desenvolvi mais durante o período que eu convivi com o Chico Xavier, eu desenvolvi a psicografia. Hum. Nós já publicamos 3 livros da nossa psicografia. O primeiro deles chama-se Réstia de Luz. O segundo é Inácio de Antioquia. E o terceiro não foi publicado ainda, mas tem na Amazon, que Sim. é o Candeia da Alma, que foi publicado no início do ano. E agora, a gente sempre trabalhou também no campo da psicofonia, na desobsessão, recebendo espíritos pela fala. Uhum. E a gente tem também uma facilidade muito grande de desdobramento durante o sono com recordação do que ocorre. Ah, você consegue se lembrar? Que interessante. Eu também tenho isso, mas eu não lembro de tudo, não. E é só de vez em quando. Difícil para lembrar, sabe? E às vezes eu lembro assim, eu acordo lembrando de umas partes, de repente se eu começar a forçar eu consigo, mas é difícil, né? Não, eu lembro em detalhes, realmente. Que legal, hein? E o Chico Xavier, hein? Conta pra gente, se você puder, né? Claro. Conta pra gente aí, você tem interagido com o Chico Xavier? Tenho muito assim nessa parte de sonho, desdobramento. Eu me encontro com ele e ele dá. Trabalhando durante a noite. E geralmente ele é muito direto, assim. Ele não é de muita conversa, não. Ele Uhum. ó, é isso e pronto. Um espírito muito ocupado. Deixa eu te perguntar uma coisa, Geraldinho. Qual que é o teu YouTube? Porque a gente vai dividir em dois essa entrevista, né? Qual que é o seu YouTube? O YouTube é TV Saber Espiritismo.
TV Saber Espiritismo. Então, pessoal, vocês estão assistindo aí. A gente vai pegar essa entrevista, vai dividir em dois, mandar uma parte para o canal TV Saber Espiritismo e outra para o Espiritismo Raiz com Eduardo Sabag. Então já se inscreva nos dois, já vai lá, assiste os dois, deixa seu like e tudo mais. Né? Deixa eu te fazer uma outra pergunta. No Facebook Oi? também, as pessoas podem entrar no Portal Saber Espiritismo. Portal Saber Espiritismo. Grupo Espírita Saber Amar. Tá, a gente vai colocar tudo isso aí na descrição, tá? Então é isso, pessoal. Lembra de seguir os dois. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu já sei a sua resposta, que eu já vi vídeos seus. Isso eu também concordo plenamente com as fontes, informações e leituras que eu fiz, né? Mas a gente é bom sempre ouvir de você. Chico Xavier foi Allan Kardec? Não resta a menor dúvida quanto a isso. Eu sou uma das pessoas que não tem dúvida alguma. Eu também não tenho. Porque ele confirmou para mim. Então, ele confirmou para você. Eu lembro que eu vi um vídeo seu com ele falando que ele tinha toda essa consciência de todos os textos do Evangelho desde criança, né? Uma vez ele me contou que com 5 anos de idade, na meninice dele em Pedro Leopoldo, ele guardava integralmente, a palavra é essa, integralmente na memória. Isso daí, esse vídeo que eu vi. Todas as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. Sim. Ora, uma criança de 5 anos, como que ela pode guardar na memória? Primeiro que memória tem relação ao quê? A algo que ocorreu com você. Né? Antecipar antes. Então, ou teria duas possibilidades. Ou ele leu com 5 anos de idade a obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente sabe. Com certeza. Porque nessa encarnação, ele só teve contato com o Espiritismo com 17 anos de idade, em 1927, né? Então, como que ele poderia, com 5 anos, ter na memória todas as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo? É impossível. Então é memória pregressa. É memória pregressa. E no livro Obras Póstumas que fala assim, mas ele poderia ter sido uma das médiuns. Ora, uma das médiuns. O Evangelho não foi escrito por uma médium só. Não é? Foi vários. Nós sabemos que foram vários médiuns, homens e mulheres, da França, da Bélgica, até do Brasil. Então, essa teoria cai por terra quando a gente estuda profundamente o assunto. Quem quiser conhecer, só esse assunto, nós já temos aí cerca de 12, 13 horas de vídeo lá na TV Saber Espiritismo do YouTube. Legal. Uma série que estuda exatamente isso. Quem quiser conhecer profundamente todas as evidências e todas as provas de que Chico é realmente Allan Kardec, procurem lá no YouTube da TV Saber Espiritismo uma série de 10 programas. Ela ainda não acabou, para você ver que tem mais material. Mas nós já gravamos 10 programas de 1h15. Alguns deles chegaram a 2 horas. Então, eu acho que deve estar umas 13, 14 horas. Cujo título é A Preparação da Missão de Chico Xavier. Caraca, eu vou assistir, hein? Muito interessante. A verdade é que as pessoas parecem assim, não todo mundo, né, claro, mas é uma boa parcela, mesmo dos espíritas, não tem muita noção de quem é Chico Xavier. Não tem. Não entendem isso. Eu entendo plenamente. Infelizmente. Para mim, assim, é Jesus. Um dos nossos apelos para os centros espíritas e o movimento espírita é que estudem mais a obra de Chico Xavier, gente. 527 livros publicados. Às vezes, em palestra, eu pergunto: quem conhece os 527 livros de Chico Xavier? Com certeza. Quase ninguém levanta a mão. Aí eu vou reduzindo a pergunta. Quem conhece 50 livros de Chico Xavier? Aí eu estou nesses aí. Vou levantar a mão. Entende? Então, para a gente conhecer espiritismo, não basta você ler os 5 livros de Allan Kardec. Você tem que ler e estudar os 500 livros de Chico Xavier. Sim. O complemento... Você não conhece o espiritismo.
Não, não conhece. Inclusive, até hoje eu estava na estrada, eu vim ouvindo ah, Sexo e Destino, né? Que livro fantástico. Se você pegar, por exemplo, Evolução em Dois Mundos, é um livro que é um cara para escrever um livro daquele, para a gente ler e entender, já é difícil. Eu cheguei para um amigo meu, que é promotor, e falei para ele: tenta entender isso aqui. Ele já não entende direito. Imagina um cara estudado, imagina escrever aquilo. Então, Exato. assim, não tem como. Se a pessoa tiver bom senso e um pouco de inteligência, ela percebe que a gente está falando de algo extraordinário. A gente não está falando de uma coisa, um cara que tem um pouco de mediunidade, um cara que tem um acesso. Não, é uma coisa assim fenomenal, né? E a Olha só, coragem também, né? e com relação Hum. a isso, eu vou te dizer mais. Todos os outros médiums que eu conheço, com todo respeito a eles, Uhum. mas todos os outros médiums não trazem nenhuma novidade. É sempre do Estão mesmo repetindo reformular, tá? coisas que já foram faladas antes, ou que já foram Concordo também. escritas antes. Né? Concordo. O único médium que é 100% original é Chico Xavier. Sim, não, ele complementou tudo. Por isso que fala no livro do Algas Póstumas, né, que o Allan Kardec ia voltar. Eles falam isso, né? O Allan É. Kardec, você vai voltar para completar o que você começou. E quem completou, obviamente, foi o Chico. Olha só, o espírito de verdade, que é o guia espiritual da doutrina espírita, Que que é Jesus, né? formou Allan Kardec, está lá no livro Obras Próximas, na página Sim, A Minha Volta. Né? A Kardec fala isso, escreve isso. sim. Que ele Uhum. recebeu a informação do Espírito da Verdade, também do Espírito de Zéfiro, também do Espírito do Dr. Demer, que quando encarnado foi médico de Kardec, né? Que a missão, se fosse possível ele viver 200 anos, que ele ficaria na Terra. Mas como isso era contra a lei natural das coisas, Ele voltou. né? O Espírito da Verdade fala com ele assim, é preciso que você termine o trabalho que você está desenvolvendo o mais rápido possível, que ele estava trabalhando no livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. E aí, é, e aí então, o Espírito de Verdade fala com ele, você termina esse trabalho logo, porque é preciso que você retorne para cá por um pouco e depois Que é um. retorne ao mundo para completar a sua missão. Porque a sua missão tem uma segunda parte. Então, está claro que Kardec, como Allan Kardec, ele veio trabalhar a estrutura teórica do Espiritismo, os fundamentos básicos da doutrina dos Espíritos. Como Chico Xavier, ele veio vivenciar tudo aquilo que ele pôs no papel. Sim, sim, não, e com certeza. E ampliar muito bem, né? E trazer aquilo e dar aquela ampliada. Tanto que, e agora, uma coisa que me impressiona no Chico Xavier, imaginem só, o segundo livro dele, acho que foi o segundo, né? Cartas de uma Morta? Foi o segundo publicado, mas foi o primeiro que ele psicografou. Então, por isso que eu te perguntei, porque eu já tinha visto essas duas informações. Aí eu ficava assim, caramba, será que é o primeiro ou o segundo? Porque tem muita coisa, eu vou pesquisar depois no tua página. Aí ele fala, por exemplo, a mãe dele fala sobre a vida fora dos planetas. Como que uma pessoa teria coragem de publicar isso naquela época? Hoje a gente fala essas coisas e tem Foi gente que ainda fica meio publicado, assim, imagine. foi Pô. publicado, Sabag, em 1935. E então eu penso nisso, eu fico pensando nisso e falo, meu, isso é coragem, não é Olha verdade? só, há 85 anos atrás, olha como o Chico Nossa, Xavier ele está à frente da visionário. humanidade. Há Sim. 85 anos atrás, ele publicava um livro que falava da vida em outros planetas. Uhum. E se você pegar, por exemplo, o Nosso Lar, você vai ver que eles tinham TV de plasma, de LED, alguma coisa do gênero. Tinha E os livros celular. tinha celular e Cada habitante da cidade tem Nosso um Lar aparelho. tem um aparelho comunicador pessoal. Olha aí. Então, é muito fascinante. E o livro foi psicografado em 1943, muito antes da Terra ter celular. Muito, muito antes. Eles estavam começando a desenvolver a primeira televisão gigante, feia pra caramba, branca e preta, de tubo, que não tem nada a ver. Então, e você vê também,
a atualidade das informações que são impressionantes também, né? Pode passar 200 anos, elas estão atuais, né? A parte moral, tudo. Você pega é impressionante. Eu Nós sou temos, assim. nós temos, por exemplo, dois amigos, três no total, que colaboraram muito no estudo dos romances de Emmanuel. Que você sabe, Uhum. eles foram publicados na década de 30, final da década de 30 e na década de 40. Os 5 romances de Emmanuel. Quando eles foram publicados, os historiadores da época chegaram a ridicularizar o Chico Xavier. Tá Dizendo brincando? que aquilo era impossível, era uma invenção, que era uma fantasia, que aquilo não tinha existido, que o senador Públio Lentulus nunca existiu. E por aí falaram, né? Aí acontece o seguinte, o Marco Paulo Denuti de Espírito, que é integrante do nosso portal Saber Espiritismo, do Grupo Espírita Saber Amar, de Belo Horizonte, inclusive autor do livro Apocalipse segundo o Espiritismo, fez uma pesquisa do livro, profunda, do livro Há 2000 anos. Essa pesquisa, Já li sobre isso. essa pesquisa, inclusive, foi publicada numa das revistas da Federação Espírita Brasileira, e também está publicada no nosso portal, que é o portal Saber Espiritismo. E lá ele vai pegar o quê? Ele teve a ajuda também do Kaique Assunção, que é um ator de teatro do Rio de Janeiro, espírita, que focalizou-se muito na pesquisa sobre a erupção do Vesúvio, que foi ao final do livro Há 2000 anos. Né? Sim, quando em Pompeia, né? Então, onde morre eles vão estudar o livro Há 2000 anos, e o Marco Paulo, por exemplo, identificou 208 pontos. Mas qual que foi a fonte deles? A fonte deles foram trabalhos de mestrado e doutorado, dissertações de mestrado e teses de doutorado de historiadores dos Estados Unidos, do Japão, da Rússia e da Europa, das universidades desses países, mas cujos trabalhos foram publicados no século XXI. Nossa! Ou seja, não tinha como ele também. Não é? E não tinha como. esses historiadores, com trabalhos de mestrado e doutorado, vão confirmar informações que Emmanuel escreveu através do Chico em 1938, quando ele escreveu Há 2000 anos. Né? E o Kaique vai ajudar, inclusive, nessa questão da correção histórica, no sentido das escavações arqueológicas da cidade de Pompeia e da cidade de Herculano, mostrando exatamente que o horário da erupção, que está descrita lá no Há 2000 anos por Emmanuel, bate exatamente com os conhecimentos da arqueologia moderna, do século XXI. Nossa! De agora, né, na verdade. Porque ele não tinha muito acesso a nenhuma dessas informações. Essas informações não existiam. Entende? É. Outro pesquisador, que é o Gilmar Trivelato, vai se focalizar no livro Renúncia. E ele vai à França, ele vai à Escócia, ele vai a Connecticut, nos Estados Unidos, e aí ele vai acessar conhecimentos históricos locais que você não acha em livros, que vão muito menos naquela época, que vão atestar as informações de Emmanuel no livro de Renúncia. Sim. Entende? Então, na verdade, esses livros são a prova documental da existência da mediunidade de Chico Xavier e da verdade que é a vida após a morte, Sim. Emmanuel. Inclusive, nós vamos achar... Eu comprei uma vez, fui nos Estados Unidos e comprei pela internet um dos livros que o Gilmar Trivelato... Não foi o Gilmar, não, foi o Kaique Assunção e o Marco Paulo tinha me pedido para procurar nos Estados Unidos. Eu acabei encontrando um livro que foi publicado na Rússia, em latim. Um livro antigo. E nesse livro
tem lá o senador Públio Lentulus. Quer dizer, Cara, no livro? a prova Caramba! histórica, a prova histórica de que realmente existiu o senador Públio Lentulus. Não, mas a Então, gente tem que ver uma coisa também. todos aqueles historiadores que riram de Chico Xavier, fizeram chacota com ele na década de 30, de 40, hoje, no mundo espiritual, estão tendo que beijar os pés dele, né? Porque as mãos já não servem mais. Com certeza, porque, na verdade, uma prova, apenas uma, já é o suficiente para comprovar. Porque uma informação que ele tem, que não está aí, ele tem tantas, não é verdade? Esse é o bom da mediunidade, mas a gente sabe que isso depende muito do nível evolutivo da pessoa. Tem gente que está vendo. Um dia eu estava no aeroporto, aí apareceu o pai. Eu tenho bastante mediunidade também. Apareceu o pai da pessoa, eu falei pro cara, eu falei, você acredita? Ele, não, só fui saber o nome do pai, a fisionomia. Eu falei, então como é que eu sei disso? Ele falou, não sei, mas eu não acredito. Então você vê, nem com uma prova dessa o cara Não consegue adianta, acreditar. Né? Mas, por exemplo, tem um negócio da glândula pineal também, não tem? No livro de André Luiz? Tem o livro, se não me engano, No Mundo Maior, né? Que tem Acho que é. capítulos sobre a glândula pineal. Aliás, nesse ponto, os médicos espíritas, você sabe, a doutora Marlene Nobre, que foi grande amiga nossa e do Chico, ela, a pedido do Dr. Bezerra, e sob a inspiração também do Chico, ainda encarnado, ela fundou esse movimento médico espírita. Inicialmente em São Paulo, depois ajudou a fundação de Minas Gerais, depois do Brasil, depois do exterior. Caramba! Essas jornadas médico-espíritas pelo Brasil afora, pelo exterior, os congressos de medicina e espiritualidade. Então ela rebanhou um grupo enorme de médicos, de psiquiatras, de psicólogos, de pesquisadores dessa parte da bioquímica, da biologia molecular, da medicina. E eles, então, fizeram o quê? Fizeram um estudo da obra de André Luiz, os principais livros. Nós sabemos que André Luiz tem cerca de 33 livros publicados, mas da parte revelatória são 16, né? Então, eles fizeram um estudo. Eu vou destacar aqui o Dr. Décio Iandoli Júnior, que hoje reside na cidade de Campo Grande e é o presidente da Associação Médico Espírita do Mato Grosso do Sul. Tem outros pesquisadores também, o Dr. Sérgio Lopes, que é psiquiatra lá de Pelotas, lá do Rio Grande do Sul. Tem a doutora Irvênia Prada, que é médica veterinária da cidade de Botucatu. Então, eles vão estudar profundamente o Dr. Roberto Lúcio Vieira de Souza, aqui, que é presidente do Hospital Espírita André Luiz de Belo Horizonte. Então, é gente que está estudando profundamente, identificando os pontos revelatórios que André Luiz antecipou as revelações da ciência. Sim, né? Sim, muito interessante. E foram algumas dessas revelações, não todas ainda, mas algumas delas já foram confirmadas. Sim. Depois de 20, 30, 40, 50 anos, a ciência já chegou onde o André Luiz havia escrito na década de 40, 50 e 60. Então, você vê se a ciência se preocupa? Isso é uma prova de que a fonte era segura, né? A fonte da... Uma prova só era o suficiente, né? Por exemplo, quando ele falou que tinha água na Lua, ou igual como está no vídeo, uma prova só é o suficiente, ele falou claramente. E muitas coisas eu vi naquele Pinga Fogo, né? Que dá pra gente perceber que realmente ele já sabia o que ia acontecer. Agora deixa eu só fazer uma observação aqui. Pessoal, o pessoal está perguntando se vai ficar gravado. A live vai ficar gravado aqui no nosso Instagram. E a gente vai jogar no YouTube. No TV Saber Espiritismo, é isso, né, Geraldo? E no meu canal Espiritismo Raiz. Então, se você quer assistir as duas partes, que a gente vai dividir em dois, segue os dois aí, se inscreva, deixa o like, fortalece o movimento espírita, né? É legal que a gente sempre tem que fortalecer, porque o espiritismo ainda é muito... vamos dizer assim, recatado perto do que poderia, né? Eu acho, não é, Geraldo? O que você acha sobre isso? Está faltando muita criatividade, né? Eu acho que o jovem espírita de hoje está sendo mais ousado.
E eu me Tá, lembro, isso é verdade? eu me lembro de uma época que eu estava na década de 80 ainda conversando com o Chico na casa dele, ele parou, olhou para cima assim, ficou calado um tempo, a gente respeitava, né, que ele devia estar conversando com algum espírito. Sim. Aí ele volta e fala comigo assim, Geraldinho, você sabe dizer o que seja multimídia? Eu assisti esse vídeo seu, Na já que você década de contou isso. 80, como é que age, Chico? Eu sei lá o que é multimídia, mas pelo significado da palavra, deve ser a reunião de muitas mídias, mas eu não tenho ideia É. que seja isso. Por que é que o senhor está me perguntando isso? E ele falou assim, porque os espíritos estão falando aqui comigo que chegará um dia que a doutrina espírita será divulgada em multimídia. É. E hoje a gente tem. E hoje, com essa Né? pandemia global, nunca se divulgou É. tanta doutrina espírita, porque está todo Não. mundo na internet. Em casa, né? Meu canal disparou de inscrito. Eu ganhei muito inscrito desde que começou o Covid, né? E agora deixa eu te perguntar uma coisa muito importante que, obviamente, que todo mundo quer saber, a grande pergunta, né? Sobre a data limite. Primeiro, só lembrar que nós temos aquele filme maravilhoso, né? Que você que ajudou na criação do filme foi um tal de Juliano Posati. Não conheço ele, na verdade, mas parece que foi Não. ele que criou o filme. Não. O vídeo original começou com a gravação do Fábio Medeiros, da Rebeca Casagrande, da Daniela Casagrande, que vieram a Pedro Leopoldo, na casa de Chico Xavier, gravar conosco. Não é? A partir daí, porque esse vídeo, essa entrevista conosco, começou devido ao livro que a gente tinha publicado com a doutora Marlene Nobre, em 2011, que chamava-se Não Será em 2012, porque naquela época falava-se que o mundo ia acabar em 2012, né? Naquela época era a previsão dos maias, né? Que o calendário maia terminava no dia 21 de dezembro de 2012 e tal. E a doutora Marlene, que era muito minha amiga, no centenário de Chico Xavier, ela me chamou e falou assim, Geraldinho, você e outros amigos, nós sabemos muita coisa da intimidade do Chico, que o Chico nos contava na intimidade e que nós não podemos guardar para nós. Porque isso não é propriedade nossa. Esse conhecimento não é nosso. O Chico nos contou Tem que ser divulgado. o Chico nos contou isso com uma finalidade. E eu acho que agora chegou a hora da gente divulgar. E ela começou a divulgar na Folha Espírita de São Paulo, que ela dirigia, uma vez por mês, essas notícias ainda no final de 2010 e durante o ano 2011. E depois reuniu essas entrevistas todas no livro Não Será em 2012. Entendi. Aí o livro surgiu foi publicado em São Paulo no dia 5 de agosto de 2011. E a partir daí gerou muito interesse, porque foi aí que eu revelei primeiramente, nas folhas nas edições da Folha Espírita de São Paulo, a questão da revelação que o Chico tinha me feito em 1986 sobre a data limite do mundo de expiações e de provas. Então, a partir daí, então, com a publicação do livro, o Oceano Vieira de Mello gravou também um documentário do mesmo nome, que chama-se Não Será em 2012, que era a entrevista da doutora Marlene comigo. E aí chamou a atenção desses três que eu citei, o Fábio Medeiros, a Rebeca Casagrande e a Daniela Casagrande, que foram a Pedro Leopoldo gravar comigo. Aí esse vídeo ficou parado um tempo e eles conheceram o Juliano Posati, da Posati Filmes. Tá. Né? E aí o Juliano se encantou com o vídeo e falou assim, não, nós temos que buscar outras fontes e vamos fazer um documentário. E aí surgiu o documentário Data Limite segundo Chico Xavier. E aí explodiu, né? Mas na verdade então esse conteúdo já estava até gravado já. Mas aí ele foi buscar outra, por exemplo, com relação aos extraterrestres, por exemplo, ele foi buscar o testemunho do Ademar Gevaed, que é um grande ufólogo brasileiro. Ele conseguiu gravar, o Fábio Medeiros e a Rebeca Casagrande foram a Toronto gravar com o ministro da Defesa do Canadá, que é o Paul Hellyer. Fantástico. E aí ele admitiu realmente. Fontes,
também. Coisas impressionantes, E o né? documentário, que não, a gente não fez um documentário para ser conhecido, nem coisa nenhuma. Fizemos um documentário e, de repente, ele bombou na internet. Explodiu. Eu achei Explodiu. muito bom, além do conteúdo, porque trouxe muita gente para o espiritismo, né, também, né? Exato. Acabou E mostrando que existe. acaba fazendo aquilo que o movimento espírita não faz, que é divulgar a doutrina para os leigos. Nossa, Né? exato, eu bato muito nessa tecla. Eu acho que a gente tem que trazer mais espiritismo para quem não conhece. E aí bom, aí nós temos agora. Aí Por depois favor. teve o livro de mesmo nome, que chama-se Data Limite segundo Chico Xavier. Aí depois vieram outros documentários, por exemplo, a Posat Filmes fez o documentário No Meio de Nós, a respeito do... Eu vi esse. Eles fizeram também o documentário The Afterlife Investigation, com a nossa participação, falando sobre a vida após a morte e as Legal. manifestações mediúnicas de materialização na Inglaterra. Né? Depois veio outro documentário que é muito interessante também, que é sobre o Chico Xavier. Né? Aí eu, Carlos Bacelli, o John Harley e o jornalista Saulo Gomes, a gente bate papo sobre a vida de... Eu acho que eu já vi esse também. Já vi esse também. Tudo que é do Aí Chico depois, na Cinemakers, o Fábio Medeiros e a Rebeca Casagrande fizeram um documentário que é depois da data limite, chama-se Despertar Data Limite, que hoje está no Now, se não me engano, está no Netflix, uma coisa assim. Legal. Está no YouTube também. E depois o jornalista Elcio Braga, do Rio, lá do G1 do Rio, ele gravou um documentário comigo que chama-se 2057, a nova data de Chico Xavier, a chegada da nova era. Também está no YouTube, muito interessante. Legal, legal. Pô, sabe que eu gravei já naves, eu fui avisado antes pelos espíritos. Eles falaram para mim, vai até aqui, pega a câmera, e aparecendo. Tem um vídeo no meu na playlist, depois eu te mando, Geraldo, mas para quem quiser ver, na playlist eu gravei claramente as naves, muito interessante, eu mesmo que filmei. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, então tá, nós estamos agora em junho, né, de 2020, e o que você acha que vai acontecer em relação à data limite nesse processo? Eu acredito 100% em tudo isso que você fala, em todo esse processo, tenho certeza que aconteceu. Essas informações foram passadas dessa forma, mas assim, como que você acha que vai ser essa transformação daqui para frente? Vai ser turbulenta, como já está. Vai ser turbulenta, vai ser... Agora, nós estamos, inegavelmente, vamos pegar Kardec agora. Sim. Antes de Chico Xavier. Porque muita gente fala assim, mas o espírito superior não marca data. O espírito superior não prevê o futuro. É desconhecimento da própria obra de Kardec. Sim, porque o próprio Jesus mesmo, ele já prevê o futuro várias vezes. Ele falou lá que iam ter pessoas que iriam se fingir de religiosas. Ele falou, e tudo que Jesus falou, na verdade, você percebe que ele já estava dando a dica. Nós temos grandes livros de predições, por exemplo, no Velho Testamento, o profeta Daniel, que é o mais apocalíptico dos profetas, né? Que, inclusive, ele marca a data da destruição de Jerusalém. Isso é patente. Ele também prevê a chegada, exatamente o tempo da chegada do Cristo na face da Terra. E a própria questão do Cristo, ele também fala na Bíblia, cita as passagens que foram... Na verdade, que as pessoas confundem é que o Espírito Superior não vai ficar lendo mão e falando do futuro se a pessoa vai conseguir a mulher ou o amado a troco de dinheiro. O Espírito Superior realmente não vai fazer isso. Não é isso. Agora, nós estamos falando de coisas muito sérias. Nós estamos falando sobre o destino da humanidade, né? Sim. Aí você pega, saindo do Velho Testamento, vamos para o Novo Testamento. Qual que é o último livro do Novo Testamento? Uma previsão do futuro, que é o Apocalipse do apóstolo João Evangelista. Não é? Sim. Que, aliás, eu vou sugerir o livro do Marco Paulo Denucci de Espírito, Apocalipse segundo o Espiritismo, que desvenda esse livro, que é bastante hermético. Né? Legal. Vamos chegar no Espiritismo. Ora, o último livro de Kardec... qual que é o título desse livro?
o título completo, que a gente fala assim, a Gênese. Não, não é a Gênese. O título completo do livro de Kardec é A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Verdade. Espiritismo. Ele é dividido nessas partes, né? Né? Então, o próprio Allan Kardec estabelece uma teoria chamada Teoria da Presciência, que é o capítulo 16. Ora, está lá, existe uma teoria que é um capítulo inteiro. Só para só vou falar. Então, as pessoas não conhecem a obra de Kardec. É uma lástima isso, né? E lá, o que Kardec diz? Somente, aí é o contrário do que se diz aí a boca pequena, né? Somente espírito superior tem condição de prever o futuro. É o contrário. Sim, porque ele tem acesso ao futuro, né? Exatamente. Por quê? Porque a linha espaço-temporal para eles não tem sentido. Não existe. Eles olham de cima, né? Eles veem o passado, presente, tudo. E aí a gente vai também ver na nota que Allan Kardec escreveu, a pergunta de número 798 do Livro dos Espíritos, em que se falava sobre o futuro do Espiritismo, ele vai dizer que depois da geração dele, ele foi assim, mas ainda haverá, durante 2 ou 3 gerações, um fermento de incredulidade que só o tempo dissipará. Olha que interessante. Nossa, Ele que interessante. Kardec sabia que o Espiritismo não era para a geração dele e que não era também para 2 ou 3 gerações posteriores à dele, que ele chama de gerações de incredulidade. Aí ele próprio, depois, que vai no item, se não me engano, é o item 30 do último capítulo da Gênesis, deixa eu ver se é isso mesmo. É o item 30 do capítulo 18 da Gênesis, ele vai falar sobre a 4ª geração, que é a nova geração. Porque 2 ou 3 gerações seriam gerações de incredulidade. Materialista, né? Materialista. Ele fala bastante sobre isso. A 4ª geração faria a tarefa final da regeneração humana. Então, você acha que esse conteúdo que a gente está criando é para essa 4ª geração? É para a 4ª geração. Porque é esse pessoal que vai fazer a regeneração da Terra. Né? E aí nesse item 30, ele vai dizer que é uma geração de meio século. Então, quando Allan Kardec fala em geração, na cabeça dele está meio século. Vão fazer a conta. Que ano que ele desencarnou? 1869. 69. 69. Vamos pôr 3 gerações. Ele fala 2 ou 3 gerações. Então vamos colocar 3 gerações de 50 anos a quanto? 2019. 2019, é mesmo. Nós estamos agora na... Ele falou o seguinte, ele falou 2 gerações de incredulidade ou 3. Então 2 gerações de incredulidade de 50 anos são 100 anos. 100 anos depois da morte dele, daqui ano, 1969. Que é exatamente o início da data limite falada por Chico Xavier. Sim. E Chico Xavier, no programa Pinga Fogo, como Chico Xavier é ele mesmo, ele sabia perfeitamente disso. Claro, com certeza. E no programa Pinga Fogo, de 1971, ele cita o prazo de 50 anos, quer dizer, confirmando que na cabeça de Kardec... Era 50 anos uma... 50 anos. Geração, né? Esse prazo de 50 anos, que é o quê? É a 3ª geração de incredulidade. Sim. Começou a data limite quando o homem pisou na Lua, em 1969, terminou no ano passado, 2019. Então, nós já vencemos, vamos dizer assim, a grande noite. Sim. 3 gerações sucessivas de 50 anos, durante 150 anos, cuja característica principal qual que era? A guerra, o materialismo, a incredulidade. Né? Que foi o que ficou em cima disso mesmo, na verdade. Né? Veja que no primeiro período nós tivemos a Primeira Guerra Mundial. No segundo nós tivemos a Segunda Guerra Mundial. E no terceiro, qual que era o risco? A gente ter a Terceira Guerra Mundial. Terceira Guerra Mundial. Né? Chegou perto. Chegou perto, várias vezes. Tanto é que o Chico vai me falar o seguinte, que se o homem
vencesse a tentação guerreira, a partir de julho de 1969 até julho de 2019, se a gente não tivesse a Guerra Mundial, a Terceira Guerra, aí ele falou comigo, Geraldinho, nenhum de nós pode prever os avanços que nós teremos a partir de julho de 2019. Por quê? Porque está em perfeita sintonia com o que Kardec fala sobre a nova geração, que é a quarta, que começou ano passado. Né? Essa geração, Kardec fala assim, sem a imigração dos espíritos, isto é, sem a partida dos espíritos retardatários, que é necessário através dessas tragédias coletivas, entre elas as pandemias, as revoluções, os terremotos, os tsunamis, as enchentes, as epidemias, tudo isso fazem parte dos flagelos diversos previstos por Allan Kardec nesse último capítulo do livro A Gênese. E ele fala, sem essa emigração dos espíritos, seriam necessários séculos e talvez milhares de anos para chegar ao resultado que um meio século bastará para realizar. Nossa, que vai fazer essa troca de vibração trocando os espíritos, né? Então, é por isso que a gente tem que ser confiante, porque, vamos dizer, a grande noite já passou. Nós já passamos da meia-noite. Agora vai ter umas dificuldades, mas a tendência é... Na minha opinião, 21 de julho de 2019 foi a meia-noite. Quer dizer, o último dia do mundo de expiações e de provas, mas é o novo dia da regeneração, mas ainda não é luz. Por quê? 1h da manhã está escuro. Vai demorar ainda um pouquinho para chegar para o sol aparecer. Então, o que nós temos hoje, de 2019 até 2057, são 38 anos. De 2020 para frente, são 37 anos. Nós teremos as horas da madrugada do novo dia. Que ainda vão ser escuras, mas precede... cada hora que passa... Chega mais perto do sol. A luz do novo dia começa a clarear o ambiente. Não é? Sim. Aí nós vamos ver que com Chico Xavier, ele vai falar isso claramente no programa Pinga Fogo, quando perguntam a ele, no segundo programa Pinga Fogo, que foi ao ar no dia 21 de dezembro de 1971, e perguntaram a ele quando, na opinião do espírito de Emmanuel, o mundo seria um mundo regenerado. Nossa, eu lembro. E ele afirma, Emmanuel afirma, a Terra será um mundo regenerado em 2057. É verdade. Eu assisto até hoje. O que nós temos diante de nós? Nós temos 37 anos de grandes transformações, em todos os sentidos. Serão transformações dolorosas? Serão. Por quê? Porque nós precisamos destruir o materialismo. Quando Allan Kardec fala que o espiritismo não veio combater nenhuma religião, mas sim, ele veio combater o quê? O materialismo. Então, nós somos, sim, soldados contra o materialismo. Não, porque na época de Allan Kardec, Allan Kardec fala muito isso, né? Você vê a codificação, você percebe que ele bate muito no materialismo, porque naquela época a ciência começou a desenvolver e um monte de materialistas começaram a ser criados, né? Não é verdade? Da segunda metade do século XIX que surge o positivismo, surge a filosofia nihilista, né? O nada, de Nietzsche e tal. O próprio desenvolvimento da ciência acelerado vai levar a uma descrença generalizada. Mas o que adiantou o avanço científico se o homem usou todos os seus recursos científicos para a morte nas guerras mundiais? Né? Não adiantou nada, até agora não. Vamos ver daqui para frente, né? Pessoal, deixa eu só falar uma aqui, ó. A live vai ficar no Instagram, mas lembre-se de
e nós vamos dividir em dois pedaços. Um pedaço vai ficar no meu canal Espiritismo Raiz, e o outro vai ficar no canal TV Saber Espiritismo. Então vocês curtam e corram para assistir lá, tá? E deixa sempre o like, comenta, vamos fortalecer o Espiritismo. Ô Geraldinho, então assim, eu vou fazer uma pergunta para você que eu sei que as pessoas querem muito fazer. Né? Quando você acha que vai. Deixa eu trazer aqui um trecho muito interessante que está no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Como que Sim, muito difícil esse livro. Tem ainda a ver com essa data de 2057. Você sabe, o espírito de Humberto de Campos escreveu esse livro por Chico Xavier em 1937. Né? Então vocês vão ver lá, quando Humberto de Campos fala na preparação da reencarnação do espírito que seria depois Bezerra de Menezes. Tá? Sim, verdade. Que nasceu em 1831. Né? Olha só, antes dessa época, está lá no livro, quando prestes a findar o primeiro reinado, Ismael reúne no espaço os seus dedicados companheiros de luta e, organizada a venerável assembleia, o grande mensageiro do Senhor esclarece a todos sobre os seus elevados objetivos. Quer dizer, chamou os seus colaboradores diretos. Vocês sabem que Ismael é o guia espiritual do Brasil, não é? Chamou os seus colaboradores diretos e deu o tom dessa assembleia. Muito legal. E ele põe, aí ele chama todos e exclama: irmãos, expôs ele, o século atual, como sabeis, vai ser assinalado pelo advento do Consolador na face da terra. Nesses 100 anos se efetuarão os grandes movimentos preparatórios dos outros 100 anos que hão de vir. Olha só. Que interessante. Então, olha só, os primeiros 100 anos do Espiritismo, que é 1857, né? O Livro dos Espíritos foi lançado em 18 de abril de 1857. Até 1957, que é o primeiro 100 anos, ele fala assim: as rajadas de morticínio e de dor avassalarão a alma da humanidade no século próximo. E foi realmente o que aconteceu. Aconteceu. De 1857 até 1957, nós tivemos a Guerra Franco-Prussiana, nós tivemos a Revolução Comunista Russa. Muita guerra também. A Primeira Guerra Mundial. Nós tivemos a Segunda Guerra Mundial. Nós tivemos a Revolução Cultural Comunista na China. Nós tivemos também a Guerra das Coreias. E essa confusão toda, milhões de pessoas morreram. Né? Sim. Então, esse primeiro século. Depois ele fala no segundo século que virá. Ele fala assim: dentro dos imperativos das transições necessárias, que serão o sinal do fim da civilização precária do Ocidente. Então, de 1957 até 2057, olha aí, bate outra vez, né? O que nós estamos vivendo exatamente o ápice da transição planetária, que é o fim da civilização precária do Ocidente. Interessantíssimo. Concordo plenamente com todo esse raciocínio em números e datas, né? Você tem a cabeça boa para número, data e nome, hein? Eu vou guardando, né? Mas aí me fala uma coisa. O que o Chico me falou, gravei na memória como se fosse um HD. Entendeu? Acho que ele deve ter dado uma... Até da maneira como ele me falava, como ele me falava. O Chico era uma pessoa extraordinariamente bem-humorada. Sim. E ele era encantador quando ele falava, né? Chico era demais. Eletrizado com o Chico. Eu assisto muitos os vídeos dele de antigamente. Quando eu não tenho o que fazer, eu vou lá, coloco Pinga Fogo e assisto de novo. E quando você vê, você entende mais coisa. Quanto mais você assiste, mais você entende. Geraldinho, se cair, eu te ligo novamente, tá? Porque eles estão dizendo aqui que 60 minutos cai, mas eu não tenho certeza. Porque da última vez eu entrevistei a Mônica Medeiros semana passada e foi tranquilo, mais de uma hora, né? Mas, pessoal,
Se caiu, vocês entrem novamente, tá? E chama as pessoas para participar da live aí. E lembrem que essa live vai ficar no YouTube da TV Saber Espiritismo e do Espiritismo Raiz com Eduardo Sabalho. Eu vou colocar os links aí. Mas então, aí vamos fazer uma pergunta, que eu sei que é chato, as pessoas perguntam, mas quando você acha que vai descer os extraterrestres aqui, fisicamente falando? Não, Ou se vai, se não vai? eu não acho nada. Quem acha é Chico Xavier, né? Sim, sim, não, eu tenho certeza. Ele foi Verdade. perguntado. Quem sou Sim. eu para achar alguma coisa? Porque, na realidade, eu fui ter contato com os ufólogos depois da publicação do Data Limite, né? Que eu fui conhecer o Ademar Jevaert, fui conhecer o Petit, fui conhecer Mônica de Medeiros, e todos esses que trabalham com a ufologia em geral. E também com os espíritos de outros planetas. Mas, na verdade, esse contato já existe há muito tempo. Há milhares de anos, né? Mas é um contato... Muito. Agora, é um contato... Eu até recomendo vocês assistirem uma série muito interessante que está no Amazon Prime, que é o Blue Book, que é o livro eu vi e isso aí daí, vocês vão ver que esse contato já existe. Porque o Blue Book... Oficial, né? Coisa oficial. O Blue Book é oficial, gente. Oficial, Não é que chuta alguém falou, é coisa séria mesmo. Não, você pega um vídeo daquele da Marinha lá, que o capitão falou assim, meu Deus, o que é isso? Já é um vídeo que os caras não conseguem explicar dessa forma tão radical. Lá tem um episódio muito interessante que ocorreu 3 vezes na cidade de Washington, em plena capital dos Estados Unidos, à luz do dia, com várias naves sendo perseguidas pelos caças e a população de Washington vendo, né? Eu vi. Isso foi inegável, quer dizer, o contato já existe. Eles tiveram um propósito. Qual que foi o propósito deles, que o Chico Xavier falava comigo? O propósito deles era justamente mostrar à humanidade que nós não temos o controle da Terra. Entendeu? Que, inclusive, eles desarmaram várias vezes bases nucleares americanas, russas e chinesas. Tem uma série do History Channel que fala só sobre isso. E também britânicas, né? Então, o objetivo deles foi isso. Muitas vezes, o Chico falava comigo, eles pairavam em cima dessas bases, desligavam tudo para mostrar o poder que eles têm. Sim. E, como a nos dizer, não entrem pelo caminho da guerra nuclear, porque nós não